Queridos alunos, boa tarde. Hoje as nossas aulas são ensino religioso, arte e literatura. 3 aulas em um livro. Vamos usar hoje o livro Enquanto Fico em Casa para fazer essas atividades. Então tem aí a história do livro, você ouça eu lendo para você, acompanhe no livro e em seguida faça as atividades. Vamos a elas? Temos aqui, hoje para literatura, nós temos a oralidade, né, que é a contagem da história. E o livro Enquanto Fico em Casa, de Jane Prado, vai contar para você uma historinha de alguns garotos assim da sua idade, que enquanto fica em casa, o que eles fazem. E aí nós temos a proposta de atividade de número 1. Para essa proposta de atividade de número 1, eu pergunto para você, você ouviu a história? Então ouça. Então é ouvir a história. A número 2, você já conhecia essa história? Se sim, conta para mim, tá? Se não, pense um pouco sobre o que fala a nossa história de hoje. Você sabia que o mundo já passou por outras pandemias ao longo de alguns anos, assim, alguns anos atrás? Você sabia disso? Você sabe o que é pandemia? Pandemia é a denominação dada a uma doença que consegue se espalhar ao mesmo tempo por todo o planeta, ou por várias partes do planeta. A pandemia do coronavírus espalhou pelo mundo inteiro e muito rápido, não é verdade? Então tá, mas antes do coronavírus, nós tivemos a peste bubônica, que é conhecida como peste negra. Essa foi lá no século XIV e durou 10 anos. 10 anos, nós estamos no 2º ano, né? Pensa, Deus me perdoe se essa for durar ao mesmo tempo, né? Então tá, depois nós tivemos cólera. A cólera foi em 1817, tá? E a transmissão por bactérias, essa é vírus, né? A outra é bactérias. Nós tivemos a gripe espanhola, foi em 1918, um ano depois. Terminou uma, começou a outra. Difícil, né? Pois é, essa no Brasil, ela fez 35 mil vítimas fatais, ou seja, morreu 35 mil pessoas. Essa já morreu 450 mil pessoas, né? A outra morreu 35. Diferença grande, né? A gripe suína, que é a H1N1, que agora está vacinando, você provavelmente já deve ter vacinado, né? Porque tem H1N1, H2N1, H2N3, H2N... tem tudo, né? Pois é, essa gripe, quando ela veio como H1N1, que era a gripe suína, em 2009, você ainda não tinha nascido, né? Mas os seus pais passaram por isso. Se você tiver irmão mais velho também passou por isso. Ela, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, morreu 200 mil pessoas. Tá? Então, essa tá difícil, né? Porque já matou o dobro. Então, depois de ouvir tudo isso, pergunte aí para os seus pais, ou quem está com você, o responsável que está com você. Eles sabiam disso? Qual é a sensação de fazerem parte da história da humanidade numa tragédia dessa? Porque daqui a alguns anos, isso será história. Assim como é a suína, como é a espanhola, como é a cólera, como é a peste bubônica, tudo, ela vai ser história também, né? A pandemia da coronavírus, ou do coronavírus, da Covid. Não sei que denominação eles vão dar nos livros, mas vai ser parte da história, você vai estudar isso. E aí você vai falar, eu era pequeno, mas eu ouvi, eu vivi isso, nós ficávamos só em casa, não teve aula. E os seus colegas também passaram por isso. Só os mais novos não terão passado por isso, mas vocês vão contar que já passaram por isso, tá? Então, qual é a sensação? Está servindo para quê? Converse sobre isso. O que aprendeu com essa pandemia? Tá?
quando chegar em artes, para a atividade de artes, que também vai falar de um contexto que é prático, né? Que é as formas distintas de artes visuais e o dia a dia. Então, nessa prática do dia a dia, a proposta de número 3 fala assim para você: agora, pegue o seu caderno de arte e desenhe o seu dia a dia durante esse período que vocês estão a maior parte do tempo dentro de casa. Só para lembrar, a pintura, colorir, deixa a sua atividade ainda mais bela e caprichada. Então, pinte bem bonito. Quero ver o seu capricho. Gente, eu quero só lembrar uma coisa. O fato de eu querer que você pinte é para que ajude na sua coordenação. Não é só porque eu quero que você pinte, não. Pintar é bom para você no desenvolvimento da sua grafia, tá? Por isso que criança pinta tanto. Para respeitar os limites, para coordenar, para olhar, para manusear, tá? Não é só por isso, tá? Então não é só porque a professora gosta, não, porque a professora está pensando que é bom para você. E se é bom para você, nós vamos fazer, ok? Já em ensino religioso, que nós vamos falar o eu, o outro e o nós, eu quero que você pense no que tem para a proposta de número 4. Na proposta de número 4 é assim: este livro mostra as várias coisas que podemos fazer estando dentro de casa. Pensar sobre a vida, pensar naquilo que você não valorizava. Tinha gente que brigava e não queria ir para a escola. Brigava, chorava, não quero ir para a escola, não quero ir para a escola. Agora tem gente querendo ir para a escola e agora não pode. Tá vendo? Tem coisa que você pode fazer e você não quer fazer. E aí, enquanto aquilo é possível, você não dá importância. Quando não é mais possível, aí sim as pessoas dão importância. Então, tem que dar importância naquilo que é possível naquele momento. Eu tenho que dar valor ao que eu tenho, para não ficar sentindo falta quando eu não tiver mais. As pessoas também é assim. Dê valor às pessoas enquanto elas estão com você, tá? Em período de pandemia, né, é preciso pensar nisso. Você nunca sabe quando a pessoa, né? Já em tempos normais, você nunca sabe quando a pessoa não estará mais com você, porque isso é imprevisível. E em tempos de pandemia, muito mais imprevisível ainda. Então, precisamos pensar nisso. E aproveitar esse período de mudança, que tudo mude. Quando voltar ao normal, que nós não sejamos as mesmas pessoas, mas que tenhamos melhorado, né? Então, aqui. Então, nessa proposta, tem algumas dessas atividades. Quais atividades? Do livro. Alguma das atividades que os menininhos lá, as meninas, a garotada fez ou está fazendo dentro de casa que você ainda não fez? Tem alguma? Qual? Aqui eu te pergunto assim, ó. Tem alguma dessas atividades que você ainda não fez, que achou uma boa ideia e agora vai querer fazer? Tem. Aí eu pus assim: se a sua resposta foi sim, qual é a atividade que você achou interessante? Desenhe. Quero muito saber qual será a sua nova atividade durante este período que você está fazendo tudo enquanto fica em casa. Ok? Pense nisso, faça a sua atividade, me mande a foto. A sua atividade vale nota. Só para lembrar, nós não temos PET, nem de literatura, nem de artes e nem de ensino religioso. As notas que irão para o seu boletim são as notas dessas atividades que você me manda. Porque nas atividades complementares também não tem atividades nem de artes, nem de literatura, nem de ensino religioso. Por isso essas atividades são tão importantes. Eu estou aguardando a sua atividade. Não deixe de me mandar, tá? Então, para nossa aula de atividade, para nossa aula de artes, literatura e ensino religioso dessa semana, é só. Eu estou aguardando a sua atividade e a sua participação, tá?
Tenham todos um bom final de tarde, um maravilhoso final de semana. Esse final de semana não é letivo, eu não trabalho, você também não tem aula. Então, bom descanso para todos nós, né? Vou aproveitar para descansar, né? Depois de vários sábados trabalhando. Esse sábado eu tô de folga. Então, até segunda, se Deus quiser, tá? Todo mundo lá, tchauzinho. Eu estou aguardando vocês. Segunda é Google Meet. Então, prepare o seu material, português e matemática, e estaremos juntos, ok? Tchauzinho!